Eu anseio o dia que o Espírito Santo vai vencer na minha vida todas as coisas. Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, eu quero louvar a Ti. Porque, Deus, muitas pessoas têm buscado o Senhor pelas Tuas mãos. Muitas pessoas têm buscado o Senhor pelo que o Senhor pode, Senhor, providenciar. Muitas pessoas, ó Pai, têm ido na Tua casa, Senhor, somente por um ato religioso, por uma obrigação. Mas tem muitas pessoas, ó Pai, que têm buscado o Senhor. E eu quero que o Senhor encontre nesse lugar esses adoradores, essas pessoas que têm buscado o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo aquilo que o Senhor pode dar, Pai. Quero pedir, Deus, que o Senhor venha falar com cada um nessa manhã. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, me usar, Pai, como um canal de bênção, Pai, sobre a vida dessas pessoas. E ministrar no meu coração aquilo que o Senhor já ministrou nessa semana. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém? Está muito alto, acho que aqui, viu, filho, Pai? Quando começar a gritar, ninguém vai aguentar. Som. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Queria já pegar uma porção da palavra de Deus. Lucas 9, 57. Obrigado, irmão José. Aleluia. Quem já achou, diz amém. Lucas 9, 57. Diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. E ele respondeu: Permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Querido, no fundo do meu coração, e eu crendo que vocês vão falar uma verdade, é uma pergunta que eu vou perguntar. Então eu só vou explicar para que vocês não sejam enganados. O reino de Deus, nem todos os salvos vão reinar. Nem todos os salvos vão reinar. Os que vão reinar, aqueles que têm galardões. Mas tem alguns que não esquenta muita cabeça de ter galardão. De ele já está no céu, para ele, graças a Deus. Já está sacramentado, que Deus me abençoe. Eu estando no céu, beleza, eu não preciso nem reinar. Eu quero que você fale a verdade. Quantos somente querem ser salvos aqui? Que eu preciso ter uma noção. Será que é isso mesmo no teu coração? Quantos querem reinar com Jesus? Quem está em cima do muro? Tem pessoas que não levantou a mão nem uma pergunta e nem na outra. Quem que está em cima do muro aí que não quer nem ser salvo? Gente, eu não quero ser um pastor meia boca que vai levar somente um povinho, ou um povo que não quer ir para o céu. A gente fecha essa comunidade, não precisa gastar mais dinheiro aqui, né? A gente fecha, talvez abra outro lugar. Ou a gente faz alguma coisa. Vou perguntar de novo, quem somente quer ser salvo aqui? Levanta a mão. Quem quer reinar com Jesus? Depois de uma dura dessa, todo mundo quer reinar, né? Todo mundo quer reinar. Para reinar, irmão, vai precisar de galardão. Tem muitas pessoas. Eu sou lá de São Bernardo. Lá, o pessoal sabe. Gente, lá em São Bernardo eu vou te falar. Precisa de uma pessoa operadora, como que é? Operadora de raio-x. Como que é aquelas, hein, Vanessa, que é operadora de raio-x? Não. Essas pessoas, é operadora de raio-x. Técnico em raio-x. Gente, aqui em Curitiba estava faltando técnico. Estava precisando técnicos de raio-x, umas coisas assim, estava faltando um tempo. Lá em São Bernardo, São Paulo, se você colocar isso, vai de 50, vai de penca. Precisa de técnico de manutenção, meu irmão, você fica uns 100 lá na fila. Você que arrumou esse emprego, você não quer perder esse emprego.
E aí o que é que acontece? Você dá o suor. Aqui eu percebi, não aqui, lá também tem alguns, mas aqui o que eu percebi? As pessoas querem trabalhar, sabe para quê? Para ficar talvez 6 meses trabalhando, depois para ser mandado embora, pegar a indenização e processar a firma. Pensamento de mendigo isso aí. Talvez tenha algum no nosso meio que tem esse pensamento. Tomara que não. O que eu quero dizer, irmãos? Quem quer ter um futuro brilhante diante de Deus, quem quer reinar com Deus, precisa trabalhar, não querendo só indenização ou processar Deus. Não adianta. Você tem que trabalhar para Ele. Você tem que fazer para Ele. Hoje eu queria comentar uma coisa que Deus falou comigo já um tempinho atrás. Eu já falei do meu namoro, eu acho que eu sou aberto até demais. Todo mundo sabe a minha vida e eu não me importo, né? Porque os erros que eu tive na minha vida, eu confessei todos, e se eu não confessei, eu confesso para os irmãos aqui, se alguém souber algum deslize que eu tive na minha vida passada, não na minha reencarnação passada, mas na minha vida passada, antes de eu ter aceitado a Jesus, com certeza, querido, eu quero acertar toda a minha vida se eu não acertei. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu encontrei essa princesa, essa joia rara, né? E nós começamos a namorar. Só que é uma coisa interessante, começo de namoro, né? A Isailda sempre esteve na vela com a gente. Aonde a gente estava, essa mulher estava ali junto. Não deixava a gente um pouquinho. Graças a Deus, né, Isailda? Graças a Deus, apesar que a gente não ia aprontar nada mesmo. Nosso coração sempre foi em fazer a vontade de Deus, né? O diabo sempre soprava no ouvido. Amém? Ou é só no meu ouvido, hein? Pessoas que namoraram aqui. Então, namoro, gente, é uma coisa tão gostosa. Namoro. Como que é namoro em castelhano, irmã? Enamoro. Enamoro. Então a irmã já sabe. Quando você está namorando, é uma coisa tão gostosa. Porque, gente, não é aquela coisa compromissada, né, Ney? Não é aquela coisa compromissada, mas é aquela vontade de estar com a pessoa, não é? Aquela vontade de estar com a pessoa. Vamos no McDonald's, né, Davi? Vamos lá no McDonald's, vamos comer alguma coisa, vamos levar o irmão, né? Junto. Então, gente, namoro é dar presente, não é? Namoro é dar presente, dar beijinho, conversar de futuro. Ah, e o que você quer que seja na sala? Ah, eu quero um sofá laranja, eu quero uma cortina azul, eu quero não sei o que lá. E começa aqueles sonhos. É tudo namoro, né? É aquela paixão. Acabou de sair da casa da namorada, já queria estar lá de novo, né? Então, gente, o namoro é uma coisa muito interessante, porque ela está incluída tanto paixão, como também coisas boas, não é? Já teve briguinhas, tem várias coisas, mas o mais usual que a gente pensa no tempo de namoro é isso. Só que tem um detalhe no namoro: não tem compromisso. É ou não é? O namoro não tem compromisso, só tem coisas boas. Eu com a Adri, foi uma coisa muito interessante, vocês podem rir. Mas eu comecei a namorar com ela, e quando eu entendi que era Deus, irmãos, eu entendi que era Deus que tinha colocado ela na minha vida. Depois de poucos meses que a gente estava começando a namorar, eu dei entrada num apartamento, né? Eu contei para os irmãos. Um mês depois, né? E isso que ela estava mais apaixonada que eu, né? Que nada, nós dois estávamos apaixonados mesmo. É que eu brinco, porque talvez soou no ouvido de algumas pessoas que eu desprezava ela de forma nenhuma. Eu sempre amei ela, só que ela demonstrou que estava apaixonadíssima, né? Mas eu também, quando você tem uma promessa e você vê aquilo realizar, gente, é tremendo, né? Porque eu já estava próximo dos 28, eu falei, vou ficar encalhado, né? E ainda que, viu, Adriano, quando eu aceitei Jesus, eu achei que eu comecei a ficar feio, né? Porque as meninas não olhavam para mim, e eu sabia, era um plano de Deus, né? Porque Deus tinha que mudar a minha vida. Eu falei, eu acho que aconteceu alguma coisa. Aí Deus dá um presente, Adri, depois de um mês, eu fui lá num lugar, na frente da Volkswagen lá, dei entrada no apartamento. Gente, naquela época era uma loucura você fazer isso. Sabe por quê? As prestações aumentavam de 50%, 60%, 70%, 80% ao mês. Às vezes o salário não entrava. O que acontece? A quantidade de pessoas que perderam apartamento nessa época, do BNH, né, João? Eu acho que chamava, foram inúmeras pessoas.
Só que eu criei em Deus, e eu vi uma condição, fui lá e comprei, né? Aí quando eu falei para ela, ela ficou espantada. Ih, ele quer casar comigo mesmo, né? Só que quando eu aceitei Jesus, eu entendi o seguinte, que eu tinha que ter compromisso com todas as coisas. Por menos que meu pai tenha vivido no Japão, mas um dos pensamentos, um dos ensinos, não sei se vocês têm parentes japoneses, uma das coisas muito fortes que pais idôneos japoneses fazem é ensinar sobre responsabilidade, é ensinar a você honrar o teu nome. Gente, isso é muito forte. Isso chega a ser até uma doença, e eu estou vencendo isso, glória a Deus. Porque tempos atrás, se pessoas falassem de mal de mim, eu ia sair correndo para saber o que era, para tentar não só me defender, mas mostrar a verdade. E isso se torna uma doença, também não é dessa forma. E eu estou vencendo isso, glória a Deus. E aí eu comprei o apartamento, tudo, a Adriane viu que eu estava com compromisso, que não era somente um namoro. E depois de um ano nós casamos, tivemos filhos, esses filhos maravilhosos, 3 filhos maravilhosos, cada um com sua característica, eu amo todos eles. Só que o tempo de namoro acabou o tempo de namoro, e começou um tempo que eu vi que a Adri, eu tinha que trazer comida para ela, eu tinha que trabalhar para pagar minha casa, o carro que o Jean tinha tirado da Ford, para mim, um pouco mais barato, mas eu tinha que pagar, e pagar o apartamento. Irmão, você não sabe o que é luta, querido, você pagando 3 coisas. Tinha meses que ou eu não pagava o aluguel, que nem os irmãos sabem, ou a gente não fazia a comida de casa, a compra de casa. E aí, o dízimo para mim nunca foi uma questão de chegar e colocar ele em evidência numa dessas escolhas, nunca. O dízimo é do Senhor, eu não posso fazer isso. Então, ou eu não pagava o apartamento, ou eu não fazia a compra. E nesses dias Deus me honrava. Aí tinha um serviço, geralmente aqui em Curitiba eu vinha e Deus honrava. Graças a Deus. Só que em todas as coisas eu vi que eu tinha uma responsabilidade. Aí nasceu a Sara, depois nasceu o Pedro. Gente, quando nasce o filho, quem é mãe, quem é pai sabe que a responsabilidade fica maior. Quando você vê aquela criança, e eu profetizando sobre a vida da Sara, a doutora ali, eu acho que ela não estava nem entendendo direito, mas eu profetizando ali, você vai ser um grande, em nome de Jesus. Só que aqui dentro é aquela coisa de falar, gente, eu sou um pai, eu tenho um compromisso, está dependendo totalmente de mim. Eu tenho que ser responsável, porque na medida da minha irresponsabilidade, eu vou afetar o futuro dos meus filhos. E eu vou falar uma coisa nesse meio: o futuro dos teus filhos é medido hoje pela responsabilidade tua, em você ensinar a palavra de Deus, em você ser um homem, ser uma mulher de Deus e viver aquilo que você fala e aquilo que você prega. O futuro deles, 50% no mínimo está ligado a isso. Quem crê nisso? Tem pessoas que não crêem que seu filho, você pode deixar do jeito que foi e Deus vai conduzir? Irmãos, não. Se você optou a seguir a Deus, é porque você crê que o caminho de Deus é o melhor caminho para você, não é? Quem pode dizer amém? Eu digo amém. E quer que eu te fale uma coisa? Tem muitas pessoas que querem seguir a Deus, mas deixam os filhos dele, né? Que nem tem uma música que fala, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida levar meus filhos para onde eles quiserem. Ah, tá, hoje a moda é dos lobisomens, não, dos vampiros, não é? Deixa a moda dos vampiros me levar. Só vai incutindo coisas na cabeça. Deixa a moda falar que hoje meninas de 14 anos é normal ter filhos, ter relação sexual. Deixa. Os meus filhos não. Os meus filhos não. Amém? E os seus filhos? Os seus filhos? Os seus filhos? Você vai deixar o mundo levar eles? Meu irmão, tem uma responsabilidade. Quando eu era solteiro, eu nem pensava, querido. Eu gostaria de ter um filho quando casasse, mas eu nem pensava, porque não era momento. Eu aceitei Jesus, me batizei, namorei. Depois que eu casei, 5 anos, porque a Adriana ela não podia ter filhos. Depois de 5 anos nós fomos ter a filha. E ali eu vi uma responsabilidade muito maior sobre a minha vida. Queridos,
Isso tudo, o que eu quero falar para vocês, é que nós temos fase na nossa vida. E a fase do namoro tem que dar um fim quando começa o casamento. Uma vez falaram uma coisa para mim, e eu acho que em certa parte está certo. É mais ou menos aquilo. Que quando você está namorando uma pessoa, você faz com que aquele amor que você tem, aquela paixão, vire amor. Mas depois que você casa, o amor é uma base de compromissos que você tem. Você ama tanto aquela pessoa que os compromissos que você tem, você vai tanto honrar por causa desse amor que você tem pela pessoa. Vocês creem assim? E hoje é dia das mães, eu podia trazer uma palavra para as mães hoje, né? Nossa, o que deve estar falando de Santa Maria, o que deve estar falando de tantas coisas aí, e o Massal falando de namoro ainda. Acabou o tempo de namoro, começou um tempo de casamento. E eu estava vendo, irmãos, na Bíblia, algumas pessoas que quiseram somente namorar. Sansão foi um homem que desde o ventre da mãe dele tinha uma promessa, que você vai ser juiz, que você vai libertar o meu povo. Só que ele nasce, adquire uma força sobrenatural e supernatural. E o que acontece? Irmãos, com uma queixada ele matou milhares. Com uma queixada de jumento. Falavam que cordas de 3 dobras, aquelas cordas novas. Irmão, corda nova é terrível. Ele quebrou como se fosse linho queimado. Sabe o que é um linho queimado? Um fiozinho queimado? Imagina a força desse homem. Então, um homem desse, você tem condição de falar que não é um homem que Deus chamou? As promessas que Deus tinha na vida dele, tinha as promessas. Só que, do mesmo jeito que tem as promessas, o chamado também tem compromissos a ser feito. Ele não podia tocar em nada imundo, ele não podia tomar vinho, ele não podia ficar desejando mulheres. A palavra de Deus fala sobre o voto de nazireado. E o que ele fez? Justamente aquelas coisas que Deus falou para não fazer. Um irresponsável. Ele namorava somente com Deus. Ele só queria paixão, as coisas boas. Ele somente queria aquelas coisas que agradam a carne. Pai, olha as meninas lá, eu quero uma mulher daquela. Está vendo como ela se veste bem sensual? Você está vendo como elas são, desculpa a expressão, gostosonas? E o pai fala, filho, tantas moças aqui em Israel, não, eu quero aquela. Vai se casa com quem? Com uma pessoa que agradou os olhos dela. Depois perde as vistas. Come do que era impuro. O leão morto lá, as abelhas. Gente, é normal a abelha fazer mel dentro de um leão morto? Isso não é coisa do diabo? E ele foi lá ainda e pegou o mel. E não avisou o pai, não falou nada. Porque ele sabia que aquilo ele não poderia tocar. Irmãos, um homem desse, com chamado, a misericórdia de Deus se renovava sobre a vida dele. Tanto é que no final da vida, ele cumpriu o chamado de Deus. Mas ele morreu no chamado. Era para ele ser um grande homem de Deus, um juiz, que tirou aquele povo do meio dos filisteus, venceu todos os povos em volta e trouxe paz a Israel. Não, ele somente matou os filisteus. O outro que eu queria te falar, outra pessoa que tem uma característica de namoro, é Judas. Judas, ele queria unção, ele queria tantas coisas, orava pelas pessoas, coisas aconteciam. Irmão, são muitas vezes isso no nosso meio. Tem pessoas que querem o dom de profecia, não é somente para abençoar uma pessoa, mas é para se aparecer para as pessoas. Tem pessoas que querem o dom de cura, não é para curar os irmãos, é para mostrar o poder que Deus deu para ele, que quando ele ora, as coisas acontecem. E quer que eu te fale uma coisa? Irmão, nesse final de semana, nesses dias foram tão punk a coisa na nossa família, a coisa foi tão tremenda, que eu descobri o poder da mentira que tem para cegar as vistas das pessoas. O poder. Muitas vezes, não, Massal, eu quero orar e as pessoas ser curadas, que diminua eu, que Cristo vive em mim. Muitas vezes não é isso.
A gente precisa entrar num nível de relacionamento com Deus tão grande para saber quem somos nós. Amém? Só que também tem as pessoas que eu vi na Bíblia que eles não namoraram só com Deus, eles queriam um casamento. Moisés, querido, eu vou te falar, eu estou cuidando de um povo, graças a Deus são vocês. 80 pessoas, 70 pessoas, já foram 10, já foram 20, já foram 50, já foram 80. Irmãos, que luta que é cuidar de povo, que luta. Moisés, pela palavra mais ou menos, 6 milhões de pessoas. Homens, mulheres, animais, não, homens, mulheres e filhos, 6 milhões, aproximadamente. Ele não desistiu do chamado de Deus, muito pelo contrário, ele falou: Senhor, se o Senhor vai matar esse povo, mata eu primeiro. O Senhor vai tirar o nome deles que está escrito no livro, tira o meu, risca o meu nome primeiro. Olha o compromisso que ele teve com aquele povo, atitudes de quem casou, atitudes de quem pegou e falou: eu não quero somente um namoro com o Senhor, eu quero fazer uma aliança. E eu coloquei também Davi, fazendo uma comparação de Davi e Sansão. Sansão, ele foi contra tudo aquilo que não podia fazer e não se arrependeu. Davi, ele errou feiamente. Só que tem uma coisa, quando ele era confrontado, ele pedia perdão para Deus. Irmãos, os salmos mais tremendos que tem é feito na caverna, irmão, de um coração quebrantado. Sabe por quê? Davi, ele poderia perder o reino, ele poderia até perder os filhos, ele poderia perder a esposa, ele perdeu até fama. Quando ele saiu de Israel e o filho dele estava perseguindo, teve um amaldiçoado que foi ainda jogar pedra nele. Por quê? Dizem que aquele homem, que eu esqueci o nome dele, que jogou pedra, era parente de Saul. Falou: você merece. Sabe que o rei que poderia falar: olha, dá uma picotada nesse cara aí, acabou o papo. Ele falou assim: não, eu creio que é Deus que está me corrigindo. Irmão, perdeu tudo, mas uma coisa ele não queria perder: a aliança que ele fez com Deus. Amém? Amém ou não? Todos vocês estão acordados hoje? Hoje na igreja a mesma coisa. Temos pessoas que só quer namorar, só quer namorar com Deus. E o que é namoro? Opa, tem festa, eu vou. Festa dá para mim ir. Tem comida? Dá para mim ir. Ah, mas vai ter outra festa. Não, vai festa por festa, eu vou na igreja. Tem pessoas que só quer namorar. Irmão, tem pessoa que no meio do namoro só quer sexo, só quer prazer. Sabia? Isso eu estou falando de uma forma figurada. Só quer os prazeres do relacionamento com Deus. Quais são os prazeres? Ah, Deus vai me abençoar. Ah, Deus, Ele vai, os irmãos vão orar e eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Ah, se caso eu for fazer um teste numa firma, eu vou lá pedir, os irmãos vão orar e eu vou passar. E tem pessoas que nem estudam. Por isso que eu sou contra. Quando a pessoa vem falar: Massal, eu vou fazer um teste, que oro por mim. Você estudou? Se a pessoa falar não, eu não oro. Eu não oro. É a mesma coisa. Teve pessoas que já pediu oração e teve a cachorra, ou a pachorra, não sei como chama, de falar, pachorra, falar assim: Massal, ore por uma situação. Mas que situação que é? Deus sabe. Fala: então, ore você e Deus. Eu não sei o que é. Você ora por coisa que você não sabe? Começa a abençoar ladrão, começa a abençoar adultério aí para você ver o que vai te acontecer. Senhor, abençoa essa irmã, em nome de Jesus, o desejo do coração dela. E ela tá para matar o marido da outra, para ficar matar a mulher para ficar com o marido. E você abençoando, você vai ver o que vai vir sobre a tua vida. Então, ó o toque já estou dando. Nunca me chegue com isso. Deus sabe. Se Deus sabe, então é você e ele. Amém? Irmãos, tem pessoa que só quer sexo no namoro. Tem pessoas que só quer os prazeres. Tem pessoas que só querem namorar com Deus. E o namoro não é nada comprometido. Porque quando você chega e fala: ó, a partir de agora, aquele que quer me seguir, que nem Jesus Cristo disse, toma a tua cruz e segue. O que ficou? 12. Ficou somente 12. Todo
mundo foi embora. E o que eu quero te falar também é que eu não estava no dia, mas gostaria de estar, porque eu queria anotar alguns nomes. Naquele dia que o povo estava fazendo no tribunal, falar assim, ó, solta Barrabás ou Jesus, e gritaram Barrabás, uma penca de pessoas, eram aquelas que Jesus Cristo tinha curado, aquelas pessoas que tinham ressuscitado filhos. Sabe por quê? Porque quem quer namoro só quer coisa boa. No momento que você para de dar presente, a pessoa já não gosta mais de você. Quem quer só namoro é isso, irmão, só quer presentinho. Eu tive um amigo, queridos, e um dia talvez ele vá assistir esse vídeo aí. Eu tive um amigo, querido, apaixonadíssimo. Ele tinha que comprar o melhor ovo de Páscoa. Meu irmão, isso no meu tempo antigo, hein, pelo amor de Deus. Quando eu tinha minha namoradinha, eu comprava aqueles ovinhos desse tamanhozinho, de padaria. Ele comprava ovo meio amargo da Copenhague para dar para ela. Eu olhava para aquilo e falei, cara, você é louco. Sabe o que aconteceu? Trocou pro outro mais rico. Por quê? Gente, quem quer só namoro, meu irmão, quem quer só namoro é isso, troca. Troca. Sabe por que tem crente que está no centro de macumba? Porque nunca se converteu e só quer as coisas boas. Mas tem crente lá, tem crente no mundo, tem crente bebendo, tem crente que não presta. Tem ou não tem? Só quer o namoro, só as coisas boas. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Tem aqueles que querem se casar com Deus. Tem aquelas pessoas, irmãos, e eu conheço algumas pessoas dessa igreja que querem se casar. Eles não aceitam mais somente ficar em namorinho e recebendo bênção. Tem irmãos que estão chegando para mim, mas só eu me sinto às vezes que eu não estou fazendo nada para Deus. Eu quero fazer e preciso fazer alguma coisa para Deus. Irmãos, não é o fazer pelo fazer, mas mostra, aponta para um desejo que não está bem somente em oração, indo no domingo numa célula. Não, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa para o meu Senhor. Eu também conheço pessoas aqui que, irmão, se eu chamar para arrumar alguma coisa aqui dentro, irmão, um abraço. Ah, não dá, que dia que vai ser? Irmão, vai ser dia 22 de fevereiro de 2025. Puxa, mas bem nessa data, irmão. Nessa data não dá, por quê? Puxa, nessa data eu vou ter que almoçar com o meu tio que está vindo lá de não sei o que lá. São pessoas, querido, que não dá para contar. E quer que eu te falo? O reino de Deus não conta com essas pessoas. E o pior de tudo é que vocês vão ser salvos. Por que eu falo pior? Porque o meu sentimento humano era que nem salvo fosse. Me desculpa, mas na palavra de Deus fala que vai ser salvo, como queimadinho, mas não vai reinar com Jesus. Não vai. A minha indignação hoje é porque eu também preciso não somente entrar no casamento, porque eu entrei no casamento com Deus há 20 anos atrás. E quando eu olho para as minhas características, eu tenho característica que gosta de namoro. Só que eu casei com Jesus. Irmãos, eu quero que em nome de Jesus, cada um de vocês reine com Deus. Vocês parem em nome de Jesus de olhar somente para as suas vontades, para os teus sonhos, e comecem a olhar para os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são muito maiores daquilo que você pensa. Você pensa em ter um carro, uma casa. Deus, ele pensa em todos os teus vizinhos, toda a tua vida ser totalmente cheio do Espírito Santo e as vidas deles transformadas. Muitas vezes você pensa nos seus videogames, muitas vezes você pensa nos seus sonhinhos, muitas vezes você pensa na sua barriguinha, mas Deus, ele está sonhando em te levar para as nações. Ele está sonhando em ver você, irmãos, pregando, executando curas, cheios do Espírito Santo. Deus te usando de formas tremendas, mas você muitas vezes só quer namoro. Olha para cada um de vocês, eu conheço cada um de vocês. Se tiver festinha, você não vem na igreja. Se tiver qualquer coisa que te agrada mais num culto, você não vem. Por que não vem? Porque você só quer namorar. Irmãos, eu estou falando algo sério. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele me corta aqui dentro. Ele está exigindo coisas de mim também, irmãos. Mas não é só eu. Jesus Cristo está voltando.
E eu não quero que suba para o céu somente uns salvos. Eu quero que suba para o céu um povo que, quando olhar diante de Jesus, ele vai falar: Célia, toma aqui a coroa, Célia. Você não somente namorou, você teve uma aliança comigo. Ele vai falar, olhar para cada um de vocês e falar: eu sei que naqueles momentos de frio você vinha do mesmo jeito. Naqueles momentos que você estava com fome, você não ficava reclamando. Você perdeu de ir para o churrasco que tinha picanha para estar num culto tomando dura do pastor. Mas foi nesse dia que o Senhor transformou meu coração. Amados, eu tenho testemunho de um grande homem de Deus. Quando ele era garoto, eu acho que foi Spurgeon, porque é tantos homens que eu vi a biografia. O rapazinho devia ter 6, 7 anos de idade. E ele falou: pai, eu vou para o culto. Houve um questionamento, porque muita neve, mas naquele dia ele foi. Chegou na igreja. Irmãos, hoje está frio, né? Imagina você ir para a igreja a pé, no meio da neve. E ele foi na igreja, chegou na igreja, tinha 3, 4 pessoas, teve o culto. E naquele culto, ele foi totalmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que foi Spurgeon, eu creio, eu não me lembro direito o nome dele, se foi Spurgeon ou se foi Jonathan Edwards, eu não me lembro direito. Mas quando ele foi naquele culto, tinha poucas pessoas, ele foi transformado e ele se tornou um grande homem de Deus. Agora eu quero te falar uma coisa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo moveu ele, mas ele poderia falar: eu vou ou eu não vou. Ele decidiu ir, ele teve um posicionamento. 6 anos, 7 anos de idade. E daquele dia, os frutos na vida desse homem foram tremendos. Por causa de uma posição com 7 anos. 7 anos. Teve uma mulher que ela chegou e pegava os filhos dela. Eu acho que ela tinha 10 filhos, aproximadamente. E todas as noites ela pegava os filhos dela, abria a Bíblia. Eu acho que nem precisava abrir, que era só esse versículo que ela lia. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os filhos dela, quase todos foram evangelistas. Todas as noites ela falava isso para eles. Todas as noites. Teve um dia que ela chegou e falou o seguinte para os filhos: olha, queridos, eu ensino a palavra de Deus para vocês, mas cada um de vocês, eu oro para que vocês sejam pastores, evangelistas, cheios do poder de Deus. E se vocês não forem pastores nem evangelistas, no mínimo que vocês têm que ser é um presidente da República dos Estados Unidos. Ela colocava a presidência da República dos Estados Unidos abaixo de níveis de governo e autoridade que pastores evangelistas. A maioria dos filhos dela foram grandes homens de Deus, pastores evangelistas. Porque houve um compromisso. Ela não teve os filhos só no mundo. O compromisso dela é que os filhos dela fossem grandes homens e mulheres de Deus. Amém? E eu quero perguntar para você, e responda para você mesmo: o que você espera da tua vida? O que você espera, ou o que você é? Talvez algumas pessoas estão falando: olha, eu acho que eu só quero namorar com Jesus. Na hora que tem alguma coisa melhor do que vir no culto, eu não venho. Na hora que tiver alguma coisa melhor do que fazer a obra de Deus, eu não vou. Irmãos, tomare que você se converta até aquele dia. Porque Pedro, até então, ele só namorava com Jesus. E ele achava que tinha uma aliança tremenda. Ele só namorava com Jesus. Cura, maravilha, dinheiro, multiplicação de pães, multiplicação de peixes. Era só isso que ele vivia. No momento que ele foi confrontado, a vida dele foi confrontada,
cascou fora. E Jesus Cristo avisou: Pedro, você só quer namoro. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Esse é você. E outra coisa, quando você se converter, ajuda teus irmãos. Por quê? Atitudes de pessoas que só namoram, nem convertidos são. Mas Marcelo, eu estou há 20 anos na igreja, pode estar sem. Pode estar sem. Eu conheço pessoas, irmãos, que já estão mais de 20 anos na igreja, mente, rouba, faz um monte de porcaria, e fala na tua cara que não foi. Só quando você tem prova, é que nem ladrão. Eu tenho uma indignação, irmão, eu tenho uma indignação com pessoas desse jeito. Já viu o ladrão, quando a polícia pega ele? O ladrão fica lá: ai doutor, eu errei, né? Tem crente que é a mesma coisa. Você tem que provar, você tem que filmar, você tem que gravar. Quando mostra, realmente eu errei. Só quando mostra. Sabe por quê? Tem a cara de pau falar que é convertido. Não é. Então, irmãos, hoje é dia de a gente chegar e falar: o que eu quero da minha vida? Eu quero somente um namorinho? Ou eu quero casar com Jesus? Eu quero casar com essa obra. Essa obra que eu falo não é comunidade evangélica, mas é você casar com a obra de Deus. Vai vir, aqui eu casei o Vinícius e a Ana, né? A Ana, ela falou um sim tão forte, você lembra? Está gravado. O sim dela, sim, né? Foi para deixar claro. Quer casar com esse jovem Vinícius? Sim. O Vinícius, sim, com aquela vozona dele, Cid Moreira. Só que eu falei uma coisa. Você promete honrar quando? Na alegria e na saúde e o que mais que a gente poderia falar? No calor e na frieza. A gente pode falar várias coisas, irmão. Quando o culto está bom ou quando o culto está ruim. Quando você for perseguido ou não. Até que a morte física separe um do outro. Até que a morte física vai nos separar de Deus. Porque no momento que eu morrer, eu casado com Jesus, aí que eu já vou direto para Ele. Amém? Quem quer, quem aceita casar com Jesus? Quem aceita casar com Jesus? Irmão, vocês não sabem como eu tenho uma mente boa. Tem pessoas que falam assim que eu esqueço muito fácil de coisas. Coisas sem propósito eu esqueço tão fácil. Mas coisas, irmãos, relacionadas a reino, eu acho que é meio eterno na minha mente. Quem permite eu confrontar você e falar que você só está namorando, dependendo da sua atitude, levanta a mão. Quem não concorda com isso, fica com a tua mão abaixada. Então tá bom, algumas pessoas não levantaram a mão, não permite, então não vou fazer isso. Um dos momentos, eu acho que de maior decisão da minha vida foi quando Deus, Ele me tirou do emprego. Para algumas pessoas eu vou estar sendo repetitivo, para outras talvez é inédito. Quando Deus me tirou do emprego, irmãos, eu tinha um salário razoável. Não era excelente, mas era razoável o salário. Eu perdi um emprego que eu não esperava, só que Deus já tinha falado 6 meses antes que eu ia sair lá de São Paulo e eu vim para cá. Então algumas pessoas sabem dessa história. Quando nós chegamos, quando eu estava desnorteado porque meu celular parou de funcionar, o telefone de casa parou de funcionar, Deus me ilhou. Telefone parando, celular roubado, carro roubado. Foi um momento difícil, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Já passaram? Ser roubado, tudo? Tem pessoa que olha, gente, tem pessoa que já chegaram para mim e falaram: mas eu queria ter a vida que você tem, né? Você não conseguiria passar pelas lutas talvez que eu passei. Tem pessoas que não passaram. Não que seja bom demais, irmão, não sou. Só que quando eu perdi, quando roubaram o carro, perdeu o celular, ainda eu cheguei para Adri e falei: Adri, Deus está fazendo e pronto. E a Adri só lendo Jó. Eu falei: pelo amor de Deus, né? Nem filho nós não vamos perder porque nós não temos. As coisas já estão indo. Eu falei: vai a casa também, né? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Fui chamado aqui em Curitiba, vim. E aí o Renato soube que eu estava desempregado. E ele me ofereceu o serviço. Só que
Antes ele me ofereceu com valor alto. Depois que ele soube que eu estava desempregado, o salário ficou mais baixo. Esperto, viu, Renatão? Esperto. Aí, mas glória a Deus. Só que Deus, ele falou comigo e com a Adriane, através de sonhos, através de uma mulher que tem dom de profecia, irmã Célia, que era para assim, a gente dispor e vir para a Banda do Sul. Irmão, sabe o que Deus fez comigo? Quando ele mostrou para mim que o sonho dele era para vir aqui para Curitiba, ele deu sonho, eu procurando, Adriane procurando casa, e deu sonho da firma que eu ia trabalhar. Eu falei para a Adri de manhã, ela falou para mim, eu falei, é Deus. No mesmo dia, a Mercedes-Benz me chamou lá de São Bernardo. Me chamou, ligou no meu celular, conseguiram o celular, ó o capeta, me deu até o número do celular. Conseguiram, falou, Massal, a vaga está aberta, eu estou tirando uma pessoa do meu setor para você entrar, cara, nós queremos você aqui. E assim que você for efetivado no setor, cara, a gente vai acertar todos os salários. E, gente, o salário da Volvo é bom? O que vocês acham? Quem trabalha na Volvo aqui? Tem alguém que trabalha na Volvo? Não, né? O salário é ótimo, né? Imagina uma Mercedes. Só que Deus falou, Massal, eu quero que você vá naquela firma. O Ederaldo, na época, cabeludão. Quem vê o Ederaldo, agora, Ederaldo cheio da graça de Deus, não é? Tinha o que? 14 máquinas quando eu cheguei ali, Ederaldo? 14, 15 máquinas? Menos, né? E Deus falou, Massal, é aqui que eu quero você. Mas você escolha o que você quiser da tua vida. Você pode escolher. Se você for para São Bernardo, eu vou te abençoar lá. Mas o meu sonho é que você fique aqui. Essas foram a palavra que eu entendi de Deus. Só que isso, irmãos, eu tinha 30 segundos. Deus falou tudo isso, eu pensando naquilo, pensando na minha família. Lá eu tinha a casa já quitada, né, Cris? Meu apartamento estava quitado, o carro, graças a Deus, quitado. Só tinha perdido o emprego, não tinha dinheiro para nada, porque até o dinheiro eu tinha tirado antes para quitar o apartamento. E eu tinha menos de 30 segundos para falar alguma coisa para ele. E aí eu cheguei e falei pro rapaz lá, eu acho que era Rodolfo, que ligou para mim, chefe da manutenção mecânica, eletrônica lá. Falou, Rodolfo, eu quero agradecer, mas eu arrumei outro serviço. Ô, Massal, pelo amor, não, eu agora vou vir aqui para Curitiba. Puxa, que pena, cara. Inquestionavelmente, financeiramente, eu estaria muito melhor na Mercedes. Quem é lá de São Bernardo sabe os benefícios, tudo que tem. Só que eu não estaria fazendo os sonhos de Deus. Quando eu vim para cá foi uma luta, irmão. Lutas terríveis. Tanto de serviço. A Adriane, ela sempre foi de conversar com o pessoalzinho, né? Tinha um pessoal, ela conversava um pouco assim. Quando veio para cá, o povo de Curitiba muito frio. E para mim estava difícil. Por muitas situações, passava coisa na minha cabeça. E o dela mais difícil ainda, porque ela tinha que ficar em casa, sem amizade, sem nada. Uma das primeiras amigas que nós tivemos foi a Anne. Depois a Anne, a Vanessa, uma das primeiras. Mas hoje, queridos, Deus me abençoou em todos os níveis. Eu vejo o rosto de cada um de vocês. Pode ser que se eu não tivesse escolhido vir para cá, vocês tivessem outra igreja. Mas pode ser que muitas pessoas que passaram pela igreja, pela essa comunidade, se eu tivesse escolhido não vir para Curitiba, talvez essas pessoas nem tivessem aceitado Jesus ainda. Os sonhos de Deus são maiores. Mas, querido, Deus, ele só vai cumprir na tua vida quando você se casar com Ele. Quando você se casar com os sonhos de Deus na tua vida. Quando você disser não para tudo aquilo que tua carne agrada. Mas quando você disser sim para aquilo que agrada a Deus. Eu quero te garantir que teus filhos vão ser cheios da graça de Deus. Eu quero te garantir que os seus vizinhos, todos eles vão se converter. Eu quero te garantir que nenhum sequer daqueles que Deus deu para você vai se perder. Sabe por quê? Porque eles vão ver pessoas compromissadas. Porque a pior coisa que deve ser, irmãos, é quando você olha para uma pessoa que está pregando o evangelho para você e você vê na vida dele uma ociosidade, uma falta de compromisso. Opa, vamos estar lá 8 horas. 8 horas eu estou lá. O cara que está sendo evangelizado chega 5 para as 8. As outras pessoas, o
Quem está discipulando, 8h30, oh, desculpa que eu tive um atraso. Irmão, você pode trazer a desculpa que você quiser, no coração da pessoa tem o seguinte: você é desleixado. Você é desleixado. Compromisso é compromisso, irmão. Eu só quero terminar com mais um testemunho. Eu tinha aproximadamente 7 anos, 8 anos. Quando o meu pai, ele sempre foi muito batalhador, todo mundo sabe, eu já contei N testemunho do meu pai. Mas uma coisa que foi forte na minha vida, querido, a coisa que foi um dos pontos mais fortes, porque eu via ele, um homem íntegro. Eu nunca vi meu pai mentir, nunca, irmãos. Vocês podem dar glória a Deus mesmo, amém? Dá glória a Deus. Eu nunca vi ele mentir, nunca. Eu nunca vi meu pai enganar ninguém, nunca. Ele tomava o prejuízo e saía, querido, que eu e minha mãe, a gente ficava indignado. Pai, isso eu tenho que fazer alguma coisa. Ele somente fazia assim, vamos dar continuidade. Teve um dia que eu acordei, eu escutei um barulho na cozinha. E o meu pai tinha chegado, acho que eram umas 3 horas da manhã. Porque ele era de caminhão de betoneira, né? Ele tinha chegado 3 horas da manhã. E aquele horário eu acho que era mais ou menos 5h30. Então ele dormiu 2 horas no máximo. E ele estava cantando, fazendo a marmita dele, que era arroz, e eu acho que um ovo, 2 não dava, era um ovo. E ele estava cantando. Quando eu vi aquilo, eu falei: pai, um dia eu vou crescer, vocês não vão passar essa dificuldade. E ele não passou mais dificuldade. Sabe por quê? Ele hoje está com Jesus. Através do meu testemunho, ele também se converteu. Queridos, case com Jesus. Não fica só namorando não, gente. Tenha compromisso com aquele que tem compromisso com você. Casamento é unilateral, bidirecional muitas vezes. Mas casamento, querido, é fidelidade para os 2 lados. Casamento é quando você chega e fala assim: olha, pode falar o que quiser de mim, mas eu escolho a Deus na minha vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu não sei o que está passando no teu coração. Eu não sei se no teu coração está falando assim: olha, eu não tenho forças, e eu tenho medo de casar. Eu vi um vídeo, que um era a encenação, que é da Universal. E a moça desistia no altar, mas foi uma encenação. Mas teve uma encenação não, teve um vídeo, que nem eu falei para os irmãos, para alguns irmãos, que a moça chega no altar e desiste e fala não pro cara. E sabe quais foram as palavras dela? Foi o seguinte: porque ela ficou assim com o buquê assim na mão, e quando o pastor perguntou se ela queria casar, ela ficou com a cabeça baixa. Demorou ali uns 2 minutos. Se eu fosse o noivo, aquilo deveria estar durando uns 2 anos, porque, irmão, porque aí você só vê cabecinha, né? Assim, ó, olhando o pessoal. E aí ela fala, cochicha com o pastor. Eu falei: se deu mal. E aí o pastor fala: olha, eu estou numa situação difícil porque ela não quer casar, eu não sou obrigado. Ela pega o microfone e fala: olha, eu sou nova demais, pensei direito, é muito compromisso, né? Muito compromisso, eu não posso. Me desculpe, falou o noivo no nome do noivo, me desculpe, saiu. Gente, o cara saiu atrás. Gente, que coisa terrível. Que coisa terrível quando eu venho à frente, aceito Jesus como meu único Salvador, levanto a mão e eu falo: Jesus, eu prometo te servir, e o Senhor a partir de hoje é dono da minha vida. E daqui a pouco, depois de criar uma aliança, eu chego para toda a igreja e falo: olha, gente, eu não consigo esse compromisso. Eu sou muito nova, eu sou muito novo, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que viver as minhas vontades, eu não consigo sair correndo com o buquê. Muitas vezes acontece isso. Mas eu creio que tem algumas pessoas aqui, eu tenho que crer dessa forma, que Deus falou com algumas pessoas aqui, e vão falar: a partir de hoje, eu tenho uma aliança de casamento com o meu rei.
E essa aliança eu vou honrar até o dia da volta dele. Porque depois daquele dia eu vou estar vivendo totalmente para ele, completamente para ele. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, amados. Talvez isso seja algo muito difícil para você, mas talvez seja também o teu momento de grande libertação da tua falta de compromisso. De você chegar e falar: Senhor, a partir de hoje eu tenho um compromisso contigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu sondas cada coração. Tu sondas, Senhor, cada mente. Senhor. Tu sabes o propósito, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, quais são as motivações de cada um. Pode ser que algumas pessoas aqui, Senhor, aprenderam errado. E talvez veio até de mim o erro, ou não. Pode ser, Deus, em nome de Jesus, que tem pessoas aqui, ó Pai, que tiveram, Senhor, um lar, ó Pai, sem compromisso, sem responsabilidade. E isso veio no coração deles, isso veio perdurando até hoje. Mas eu oro ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que constrange, aquele que mostra os erros, aquele que nos leva a verdadeiramente entender o chamado de Deus. Espírito Santo, mexe nesses corações. Mexe nesses corações em nome de Jesus. Para que cada um, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, a verdadeiramente tomar uma decisão de Te servir com integridade de coração. De Te servir, Senhor, com toda a alma, com todo o espírito e com todo o corpo. Que venha Te servir e colocar um anel no dedo, Senhor, na qual eles vão saber que eles têm uma aliança contigo. Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja movendo nesses corações em nome de Jesus. Mexendo nesses corações em nome de Jesus. Põe o louvor um pouco mais alto. Colocando, Senhor, em nome de Jesus, nesses corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O desejo, Senhor, de cada dia mais Te servir com integridade. Cada dia mais Te servir, Senhor, segundo, Senhor, a Tua vontade. E em nome de Jesus, eu calo a voz de Satanás. Porque agora é uma decisão entre eles e o Senhor. Satanás não pode opinar em nada. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro em nome de Jesus, você livre agora, para opinar o que você quer da tua vida. Se você somente vai querer namorar com o Senhor, ou se você quer ter em nome de Jesus um casamento fiel a Ele, você está na tua mão. Eu calo a voz de Satanás em nome de Jesus, querendo gerar medo na tua vida, porque todo temor não vem de Deus, não vem de Deus. O amor joga fora todo medo, em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que até hoje se identificou com uma pessoa que somente namorava, mas você quer criar um voto com Deus hoje, e quer ser corajoso, em nome de Jesus, levanta a tua mão e fala: Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ser, ó Pai, em nome de Jesus, a tua noiva. Eu quero casar contigo, eu quero casar com a obra que o Senhor fez na minha vida, eu quero casar, Senhor, com tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem para mim. Eu rejeito em nome de Jesus Cristo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, somente que, Senhor, me agrada. Eu quero aquilo que Te agrada, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem pode dizer isso? Em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Talvez a pessoa que está do teu lado, ela não consiga. Você pode pôr somente a mão no ombro dela. Essas pessoas que levantaram a mão, coloca a mão no ombro dela e fala: em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa está se casando com o Senhor hoje. Em nome de Jesus. Se tem alguém, Adri, ajuda alguém em nome de Jesus. Alguém em nome de Jesus, ajuda algumas pessoas aqui. Em nome de Jesus Cristo. Você pode pôr um louvor aí? Aleluias. Queridos, decisões muitas vezes é difícil, mas eu quero te falar que existe uma decisão fácil, mas precisa ter coragem. É a decisão de comprometer a se casar com o Senhor. Põe mais alto. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Sua doce Você quer convicto presença, que você casou com Jesus? Ore por uma pessoa em nome de Jesus Cristo. Ore com essa pessoa que está precisando que você ore com ela. Você que casou com Jesus, já vai orar com uma pessoa em nome de Jesus. De graça, amor e
O Espírito Santo está aqui. Sua doce presença podemos sentir, como brisa suave Oh, em Jesus. nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Presença que é a nós como paz igreja de Deus. reconhecemos, Pai, que nós precisamos nos dobrar diante da Tua presença. Nós reconhecemos que nós precisamos, Pai, nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Teu avivamento chegue até nós. Nós temos casado com tantas coisas, mas temos rejeitado um casamento com o Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos, Pai, a divorciar o nosso casamento com tantas coisas imundas, supérfluas. E em nome de Jesus, Pai, decretar uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Pai, com o Rei, com o Pai das luzes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa igreja nesta manhã, nós selamos um compromisso com o Senhor, um compromisso com a Tua verdade, com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, e revela a Tua verdade ao nosso coração, para que possamos rejeitar e nos divorciar de todos os casamentos impuros que nos casamos até hoje, mas que venhamos nos relacionar com o Senhor, que a verdade viva ao nosso coração, a nossa família, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Amém. Alguém gostaria de fazer essa aliança diante da igreja? Tem alguém que tem coragem de, diante da igreja, falar: eu quero casar na alegria e na tristeza, na dor e na doença? Tem alguém? Presença que restaura os corações. Aleluias. Amados, não pensa você que eu vou tirar alguma coisa da tua vida. Se o Espírito Santo não conseguir, eu não consigo também. Tem alguns que já casaram. Quero te dizer palavras que Espírito expressam a Santo. vontade do meu coração. Oh, Espírito Santo.
intimidade Oh, Espírito na Santo de Deus. adoração. Como um filho eu quero um abraço. Oh, Espírito Santo de Deus, você está aqui, Espírito Santo. Tua graça, não quero tocar. Espírito Santo, você está aqui. Tua orla, eu quero tocar. Onde um filho toca, Faz do teu jeito, Espírito Santo. Você está aqui, Espírito Santo. apenas um toque no seu coração. As lágrimas Você está aqui, Espírito Santo. as mãos se levantam. Espírito Santo. Adoração, apenas um toque. Ensina-nos, Senhor, a ser, ó Pai, uma noiva, Senhor. Toque no seu coração. Uma noiva, Senhor, que te agrada. Veja se prostra. Pode ser que em todas as coisas nós não consigamos fazer de repente, Senhor. Já se rende em adoração. Mas eu sei que o Senhor vai nos ensinar, Senhor. Eu sei que esse vestido branco que em Apocalipse diz que o Senhor está dando para nós, Senhor, é um vestido de honra. É um vestido que foi lavado através, Senhor, de renúncias, Senhor. Foram lavados, Senhor, através, Senhor, de tantas coisas que a gente poderia fazer e não fizemos por amor a Ti, Jesus. Quero te dizer palavras. Oh, Espírito Santo, você está aqui. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, tocar no coração de cada um. Porque nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, nesse momento de casamento. E nós aceitamos, Senhor, fazer a Tua vontade na alegria e na tristeza. Fazer a Tua vontade, Senhor, na chuva ou no sol. Fazer a Tua vontade, Senhor, em dias que estejam festas em outros lugares, ou dias que não tenham festas. Nós dizemos sim para o Senhor, ó Pai, no momento que eu estiver com sono ou no momento que eu não esteja com sono. Nós dizemos sim, que aceitamos casar com o Senhor. Aceitamos casar com o Senhor. E o Senhor diz que o Senhor aceita casar conosco. O Senhor aceita casar conosco. Ele aceita casar conosco. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam. As mãos se levantam em adoração. Apenas um toque. Apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra. A igreja se rende em Aleluia. apenas um toque. Existe um Deus que está falando hoje. Um toque. Pela autoridade que Ele tem, Ele fala marido e mulher, esposa e esposo, para um relacionamento fiel, porque esse noivo sempre vai ser fiel na tua vida, na minha vida. Cabe nós sermos fiel a Ele. Cabe nós sermos fiel agora a Ele, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe, ou até que a vida nos una definitivamente. Aleluia, vamos aplaudir a Jesus, em nome de Jesus. Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um
noiva pode voltar para o seu banco em nome de Jesus. Pode voltar glorificando, porque eu tenho uma certeza que Deus mudou alguma coisa no meu coração. Eu tenho certeza que Deus mudou alguma coisa no meu coração. Deus mudou alguma coisa no meu coração nessa manhã. Deus mudou alguma coisa no coração de algumas pessoas nessa manhã. Né, João? Deus mudou alguma coisa. Irmãos, agora que nós casamos, nós vamos ter filhos. E os filhos nos fazem ser mais responsáveis. Amém? Eu não posso mais, querido, viver para mim. Agora eu vou viver para os meus filhos. Os filhos que Deus vai dar para nós. Eu vou brincar com esses filhos. Eu vou ensinar eles. Eu vou corrigir. Mas nós vamos também ter muitos momentos alegres juntos. É casamento. Eu vos declaro marido e mulher. E eu quero te falar uma coisa. Irmãos, tem ministrações que eu nem sei o que vai acontecer. Teve uma hora que eu não sabia. Que são coisas que vêm do céu. A hora quando eu falei que Deus aceita sim. Irmão, não era minha boca não, queridos. Não era minha motivação, não era vontade de manipular sentimentos. Pode você ter a certeza que Deus me usou para falar que Ele aceita você como esposa dele. Adriano, tem alguma coisinha para falar, fião? Vem cá, filho. Glória a Deus. Essa semana eu tive um tempo normal de oração. E eu tive uma visão onde eu falava para a igreja. E é a confirmação do que o Massal falou hoje. E Deus me dava a palavra, era Zacarias, capítulo 7, versículos 6 e 7. Se você quiser abrir. Aleluia. Zacarias capítulo 7, versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? Amém. Talvez para alguns lerem isso fica um tanto, nossa, mas o que ele quis dizer aqui? O povo ficou 70 anos cativo na Babilônia, e agora ele foi livre. O povo agora está livre. E o povo jejuou durante 70 anos, no mês 7º e 9º, se não me falha a memória. Durante 70 anos. E aí o povo agora é livre. E o povo agora não sabe mais se continua jejuando, se para de jejuar. E alguns do povo de Deus vêm até a igreja pedir para o pastor uma resposta. O que a gente faz? A gente continua ou não continua? E a resposta do homem de Deus foi: durante todo o tempo, vocês jejuaram para vocês
e não para as minhas vontades. E o versículo 6 diz: nas festas, existiam as festas que era o nome de Deus estava nessas festas. As festas eram para Deus. E o versículo 6 diz: quando comeis e bebeis, ou seja, nas festas, eles não olhavam para Deus, mas olhavam para eles. Eles iam só para se fartar nas festas, para curtir as festas, mas esquecia do propósito da festa. E eu falei: Senhor, eu não estou entendendo essa palavra. E o Senhor me fez entender que nós nos reunimos muitas vezes, mas nos esquecemos do propósito da reunião. Nós olhamos para nós, é só nós. Nós estamos no centro de tudo. Nós estamos no centro de todas as coisas e nos esquecemos o porquê que Deus nos trouxe aqui. Nós temos medo de trazer o nosso carro para cá porque a estrada é ruim. Nós temos medo de colocar os vizinhos aqui dentro do nosso carro porque vai sujar. Nós estamos o centro das atenções. O nosso eu está falando mais alto. E mais para frente, nesse mesmo capítulo, Deus dá uma palavra de juízo. Mas eu orei e nós oramos para que Deus venha reinar no nosso coração. E como o Massal disse, que o nosso compromisso seja com o Rei, com o Pai. Uma das primeiras vezes que eu tenho nítida certeza do que eu estou falando, porque eu tenho nítida certeza do que eu vi, da palavra que eu vi. O diabo não ia me mostrar isso de forma alguma. Mas o Espírito Santo venha reinar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Alguém está se sentindo um desejo de falar alguma coisa? Tem alguém? Pode vir, filho. Calma aí, gente. Calma que tem uma nuvem aqui dentro. Gente, pra mim é bem difícil estar aqui, porque eu morro de medo de microfone, mas eu sinto assim que na hora que o Marcelo falou pra casar com Deus, às vezes a gente fica temeroso porque pensa assim: o que eu tenho pra oferecer? Eu não tenho nada, eu não sei nada. Às vezes nem leio a palavra direito, ou às vezes nem oro direito. E na hora que eu tava aqui na frente, eu comecei a questionar isso. Falei: Deus, eu vim aqui agora porque eu tô casando sem dote nenhum. Eu não tenho nada pra te oferecer. E na hora que ele tava falando que era pro Espírito Santo vir, eu senti assim, ó, categoricamente: só me dá teu coração que o resto eu faço. Então, se tem gente aí, gente, que tá com medo porque não tem nada pra oferecer, só oferece o coração. É só isso que ele quer. O restante, ele cuida de tudo. Ele provê tudo. E o medo que você tem que ter, o único medo que você tem que ter, é de não oferecer o seu coração a Ele. É de não ter Ele na tua vida. É de estar longe da visão dEle, do propósito dEle. É o único medo que você tem que ter. O único. É de estar sem Deus. É de estar fora da visão dEle. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pelo que Ele está falando aqui.